Fomos vítimas de um crime brutal, que ficou conhecido internacionalmente como o caso das irmãs Yoshifusa. Bem-vindos ao Contador de Histórias. Me chamo Renata Yoshifusa, tinha 21 anos, e minha irmã Roberta Yoshifusa tinha 16 anos. Tudo aconteceu na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Éramos de família de classe média alta. Eu cursava Direito e tinha um sonho de ser juíza, e minha irmã Roberta estava quase concluindo o ensino médio. Antônio Rodrigues trabalhava como faz tudo na família, fazendo reparos, pintando a casa e cuidando do jardim, quando necessário. Ele já frequentava nossa casa há 15 anos e acompanhou meu crescimento e da minha irmã Roberta. Meu pai, Nelson Yoshifusa, era muito próximo de Antônio e sempre o tratou ele como da família, como ele morava muito longe da nossa casa. Meu pai, muitas vezes, fazia questão de deixá-lo em casa de carro para ele não ter que pegar um ônibus. Na época, havíamos acabado de recolocar nossa casa à venda e estava à procura de um lugar maior que tivesse mais uma garagem para que eu pudesse ter um carro. No dia 11 de novembro de 2011, meu pai recebeu a ligação do corretor de imóveis, informando que havia encontrado uma casa para darmos uma olhada e que haviam surgido compradores para nossa casa. Então, meu pai ligou para o Antônio e pediu para que ele fosse até nossa casa fazer alguns reparos. Assim poderia ficar mais bem acabada para os possíveis compradores poderem visitar. Às 6h30 da tarde do mesmo dia, meu pai e minha mãe se encontraram na imobiliária, enquanto eu e minha irmã estávamos em casa com uma funcionária, o piscineiro e Antônio. Em certo momento, os outros dois foram embora e ficaram em casa apenas nós e Antônio. Meu pai pediu a ele para cuidar bem de nós até ele voltar. Eu estava na sala de estar estudando, enquanto, sem eu perceber, Antônio estava vendo pornografia no computador da família. Antônio foi até a cozinha, pegou uma faca de cortar peixes e, sem eu perceber, me esfaqueou diversas vezes. Minha irmã estava no quarto, que ficava no segundo andar da casa, ouvindo música no fone de ouvido bem alto e não escutou nada. Mas no momento, ela desceu para fazer alguma coisa ou escutou algo estranho e se deparou com meu corpo sem vida no chão. E Antônio segurando uma faca, ela tentou correr até a porta e fugir. Mas infelizmente ele a alcançou e a esfaqueou assim como fez comigo. Antônio a arrastou até a cozinha, onde também estava meu corpo. Nós duas morreremos por uma hemorragia causada pelas facadas no pescoço, e além disso, fomos espancadas e abusadas. Quando meu pai chegou, às 7h30 da noite mais ou menos, ele se deparou com Antônio coberto de sangue sentado no degrau, que ficava fora de casa. Apesar do sangue, Antônio não tinha nenhum ferimento aparente. Ele estava com o celular na mão, supostamente ligando para a polícia, e disse para o meu pai: "Vai ver as meninas." E foi aí que ele viu uma cena horrível, nossa casa coberta de sangue, e nossos corpos na cozinha. Nós tínhamos vários ferimentos muito grandes e expostos, e estávamos semi-nuas. Minha irmã estava no chão, e eu estava na mesa da cozinha. Meu pai começou a gritar desesperadamente, pedindo que a gente respondesse. Mais tarde, o vizinho falou para ele que ele gritava tão alto que era como se a casa tremesse. De acordo com Antônio, o que havia acabado de acontecer era um latrocínio. Ele afirmou que 3 ladrões entraram na casa e fizeram tudo aquilo com a gente. Ele chegou até a fazer alguns cortes nele mesmo para simular uma luta corporal. Mas desde o começo, essa versão não fazia sentido. Ele tinha pouquíssimos ferimentos comparado a nós e nada na casa havia sido roubado. Então, logo as suspeitas voltaram para Antônio. Ele chegou a ir para o hospital para fazer curativos, mas na manhã seguinte foi à delegacia. Depois de algumas horas de interrogatório sem confessar ainda, o policial mostrou a Antônio algumas fotos dos nossos corpos e ficou falando coisas como: "É dessa forma que você agradece ao pai delas por tudo que ele fez por você." Então Antônio começou a chorar e confessou o crime com tudo. Ele sempre negou que cometeu o abuso. Meu pai conta que em nenhum momento ele sequer cogitou que Antônio poderia ser o culpado, mesmo ele estando sozinho na casa com a gente no momento do crime. Quando começaram a suspeitar de Antônio e questionaram meu pai sobre ele disse que era impossível e que ele nunca faria isso nesses 15 anos que trabalhou com a família. Ele nunca demonstrou nenhum tipo de comportamento violento. Até onde se sabe, ele nunca havia nos assediado ou sido desrespeitoso com alguém em algum momento. Segundo a investigação, ao longo dos anos, Antônio passou a nutrir um desejo sexual bizarro por nós.
Então, quando viu que seria rejeitado, por isso fez o que fez. Nem a própria família de Antônio ficou do lado dele, e ninguém foi testemunhar a seu favor no tribunal. Ele chegou até a tentar alegar a insanidade e que teve um apagão. Antônio foi condenado a 57 anos de prisão e permanece preso. Depois do crime, meu pai e minha mãe venderam a casa e se mudaram de Mogi das Cruzes. Eles não só saíram da cidade, como do estado também, e atualmente moram em algum lugar do Nordeste. Vocês conheciam nosso caso? O que achou da sentença desse monstro? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe e siga o perfil para mais histórias.